Olá, esse é o Pensar a Vida na versão podcast. Para você que não tem o que fazer, terça-feira à noite e acompanha às 21 horas, um papo que a gente discute temas ligados à filosofia, à sociologia, a comportamento. A gente passou por uma série nos últimos meses falando só sobre amor. Amor na filosofia, amor na literatura, amor no dia a dia. E a ideia hoje é a gente fazer uma espécie de condensado aqui, mas com uma convidada muito especial. Aqui é a Aurê Aguiar, jornalista, poetisa, né? E amiga, né? Sobretudo amiga. Curiosa. Obrigada, Júlio. Porque papo para ser bom, a gente, né, tem que gostar do assunto, tem que gostar, né, da pessoa com quem a gente conversa. Desse assunto, né? Eu gosto muito. E é sempre um prazer conversar com você. Bacana. Só para resumir, assim, uma espécie de entrada, né? O mundo tá esquisito. Não sei se você, né, como cada um repara a esquisitice, né? Uhum. Mas a coisa parece mais bruta, mais pesada, mais difícil o diálogo, né? E eu lembro muito de uma espécie de diagnóstico rápido aqui, que é de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, olha, um bom cristão, né? Assim, como um cristão chapa branca, ele diz, olha, mandamento no Novo Testamento só tem um, que é amai-vos uns aos outros. Isso. Só tem isso, só tem amor. Não é que nem o Antigo, né, que tem 10 mandamentos, e tem Levíticos, que é cheio de regra. Não, é um só, é um princípio. O problema, diz Santo Agostinho, é que é difícil amar, porque Deus, para ele, não é alguém que ama. Né? Deus não é um ser que tem como atributo a capacidade de amar. Para ele, Deus é amor. E por isso Deus é bom, porque ele é só amor. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança, a gente comunga com Deus alguns atributos, inclusive o amor, então nós temos capacidade de amar. Porém, enquanto Deus é só amor, nós somos outras coisas além de amor. E por isso o amor em nós é escasso, é precário. Enquanto Deus ama de forma incondicionada, que é a ideia, a meta do cristão, é isso, amai-vos uns aos outros, é sem condição, a gente ama cheio de condição. Ama desde que, não sacanei muito, desde que corresponda um pouquinho, é cheio de desde que. Então, na falta de um amor, afeto, espontâneo, Deus deu pra gente o livre-arbítrio, diz Santo Agostinho, que é a razão. A razão é diferente de amor, é diferente de afeto. A razão me permite, dirá Santo Agostinho, entender o amor de Deus. E é entendendo agir como quem ama. Então, é um amor moral. Né? Moral porque é pensamento, é razão, é escolha, não é afeto. Né? Imagina, um pai que vê o filho se afogando e não sabe nadar. Ele pula para salvar. Ele não pula por um ato moral. Ele pula por amor. O amor leva a fazer isso, leva a se arriscar. É diferente quando uma pessoa que ele detesta está se afogando. A vontade que ele tem de jogar âncora. Mas ele escolhe salvar. Aí é moral, porque é escolha, contra os afetos. Então a gente tem a capacidade de amar, um amor moral. Né? Agir como quem ama, mesmo não tendo afeto. Mas às vezes a moral também falha. Porque a gente escolhe... Esse é o problema, né? Esse é o problema que a gente vive hoje. A moral falha. E a gente, podendo entender o amor, podendo entender o afeto, o respeito e tudo aquilo que é derivado, a amizade, né? Todas as formas possíveis de amor, a gente escolhe não agir como quem ama. Escolhe ser autocentrado, egoísta. E aí, dirá Santo Agostinho, vem a lei. A lei é o que substitui em nós a vontade. A lei é a vontade de outro, a vontade de quem fez a lei. A única atitude moral que cabe para uma pessoa diante da lei é escolher se obedece ou não. Mas uma vez que obedece, o conteúdo está ali. O que você tem que fazer já está dito ali. Né? Ou o que tem que deixar de fazer está dito ali. E aí, quando falha até a lei, aí não tem jeito. Aí a gente descamba para a violência, para a pancadaria. Então, eu tenho a impressão de que esses dois elementos intermediários entre o amor, a lei, né? O respeito, escolher aderir à regra, e a moral estão muito fragilizados. E para reconstruir, lição de Santo Agostinho, se a lei substitui a moral e se a moral substitui o amor, a ideia do amor tem que ser o norte para todos eles. Tem que ser o norte para o comportamento moral, tem que ser um norte da bússola do nosso comportamento para a lei, para a obediência, para a convivência. Então, restaurar o amor para ele é algo fundamental para corrigir a sociedade, né? Você acha também que está desamoroso o mundo hoje, depois dessa introdução meio esquisita? Não,
não foi esquisita, não. Acho que foi um ótimo raciocínio. E sim, acho que tá desamoroso. E um momento crítico, né? Um momento extremamente delicado do mundo. E talvez fosse o momento de se voltar mais para o amor, de se sensibilizar mais, e a gente fez o contrário. Mas não acho isso também incomum, não. Porque é como cada um deu conta do sofrimento, né? E aí eu acho que não cabe julgar. Agora, é preciso fazer uma leitura desses tempos, né? O que esse sofrimento causou, o que tipo de embrutecimento isso tem causado, e ver o que se pode fazer para resgatar um outro caminho. Eu acho que o amor é assim, ele já não é mais uma possibilidade, ele é agora uma necessidade, né? Então esse caminho do amor, ele precisa ser entendido, falado, conversado. A gente precisa colocar mais isso, sem aquela coisa de... Porque às vezes as pessoas falam, ai, nossa, mas vou falar sobre amor nas empresas, sobre amor nas organizações. Isso é muito piegas, isso é muito... Eu acho amor, particularmente, acho amor muito sofisticado, acho amor um luxo. Lacan disse que o amor é uma invenção do humano, né? Que nós, na ausência do instinto, né, porque atravessados aí pela fala que estrutura a gente precisou suprir essa falta com alguma coisa, e a gente inventou o amor. Então, se a gente inventou o amor, a gente precisa começar a fazer mais uso dessa invenção incrível, e inclusive nas empresas, nas escolas, nas organizações de uma forma em geral, né? Amor na família. Acho que é uma hora assim, sensacional para a gente falar sobre isso. Agora, uma coisa que dificulta, é isso que você falou, assim, a preguiça, né? Quer dizer, como é que o troço se tornou piegas, se tornou brega, se tornou algo... eu tenho lá meus chutes, né? Assim, não sou um cara da história da cultura, mas... em primeiro lugar, as pessoas associam muito amor a uma coisa íntima, é coisa privada, é coisa minha. Não é algo social. Santo Agostinho mesmo está falando de algo social. Sim. A própria ideia de cristianismo fala de algo social. Né? Fala de um... Sim, o amor de Cristo é revolucionário. Né? É um modo de convivência, né? E, portanto, é um dado social, não é individual. Mas a gente associa isso. E, além de associar a individualidade, ainda está muito forte na cabeça das pessoas a ideia de amor romântico. Que é também uma invenção literária, uma invenção narrativa, em que a ideia do amor romântico está numa espécie de anulação do ser que ama em razão do ser amado. Né? É aquela coisa, meu coração, sem você a minha vida não tem sentido e tal, né? Aquela coisa, o cara que não é nada, a pessoa amada é que é tudo. É até um perigo, né? Porque a gente sabe mais ou menos quando a pessoa diz assim, né? Costumo dar o exemplo de discussão de adolescente, sabe? Aquele primeiro amor e tal. Aí tá lá, sei lá, a moça meio insegura. Você me ama? Amo. Ama quanto? Ah, muito. Muito quanto? Muito, né? Assim. Mas muito quanto? Ah, infinito. Ah, então prova. Ferrou. E como é que era a prova, né? Assim, as provas de amor na cabeça da gente estão ligadas a sacrifício. É o tímido se expor de um jeito que, né, que dói para ele. É o cara sem grana, gastar grana que não tem para dar aquela... mostrar sacrifício. É o amor no imaginário, né? O amor no imaginário, ele tem esse lado... sacrificial. Acho que a ideia é essa. Tá muito ligada à coisa íntima e a sacrifício. Mas eu acho que o amor romântico tem uma coisa muito bonita também, né? Porque é o amor que nos leva para a porta de saída disso aí, que é a arte. E esse jeito de ver a beleza através do amor romântico é também uma possibilidade. Eu acho que a arte é um grande caminho para o que está acontecendo com a gente hoje, para esse embrutecimento, vamos dizer assim, da população, né? O mundo, você usou uma expressão aí de que o mundo está menos amoroso, né? Então, tem se falado muito em meditação de bondade amorosa,
Existe um movimento, mesmo que seja ainda um movimento pequeno, mas existe um movimento em vários países desse resgate do amor. Como falando, né, se o amor é uma invenção humana, por que a gente não volta para isso, né? Vai lá nesse ponto de invenção e entende por que esse amor foi inventado, né? Então, existem esses movimentos meio que de volta para casa. Vamos ampliar a consciência e que a partir de você ampliar a consciência, você vai entender o que você é, entrar em contato com aquilo que tem de mais vulnerável em você e que é uma coisa super potente, porque eu acho que o amor tem um pouco dessa história da pieguice, das pessoas não quererem também se colocarem em posição vulnerável. E o amor é vulnerabilidade, sim, eita palavra. Não, é impossível você amar sem ser vulnerável, né? E as pessoas talvez... O ser humano é muito complexo, o ser humano é muito articulado, né? Essa história da fala mesmo, que é o lugar do engano. E aí faz discursos incríveis para se proteger de algo que vai deixá-lo vulnerável. Eu acho que também passa por aí essa história de que o amor é piegas, o amor é isso, o amor é aquilo. Olha, o amor, ele é revolucionário, mas querem uma revolução? Ou querem falar sobre revolução? Aí é diferente. Quando você vai para uma coisa que ela realmente pode mudar uma empresa, ela pode mudar todo um processo de educativo num país, tem que querer, tem que fazer uma aposta nisso muito séria, né? Aí, só complementando que você falou sobre as provas de amor, né? Nesse campo do imaginário mesmo, você já viu que eu adoro esse assunto, né? Manda ver. Nesse campo do imaginário, o que acontece, né? Por que tem esse desencontro? Por tudo que eu leio, que eu pesquiso, eu vejo que o desencontro primeiro que assim, você ama aquilo que você imagina, aquela projeção que você fez da pessoa. Você não ama a pessoa. Né? Você faz... No campo do imaginário, então, é uma coisa que pode levar a uma psicose, né? Completamente desconectado da realidade. Né? Quem leu Madame Bovary já sabe como é que isso funciona. Mas essa história de você querer uma prova de amor, você quer uma prova de amor daquilo que você considera amor, daquilo que você decodifica como amor. E tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que eu até anotei isso, porque... Cola. Tem cola, porque esse livro das 5 Linguagens do Amor... Olha, eu sabia que você ia falar sobre... sabia que você ia falar sobre esse negócio de prova de amor. Que fala que nós podemos não decodificar, que o outro pode estar dando prova de amor, mas a gente não está decodificando. Por quê? Porque essa não é a nossa linguagem de amor. Então, que dizem que tem esse livro diz que tem 5 linguagens do amor. As palavras de afirmação, os atos de serviço, o tempo de qualidade, o toque físico e receber presentes. Que não adianta, quem precisa materializar isso, por exemplo, em presente que eu estou falando não é uma joia da Tiffany sempre, não seja bom, mas assim, que seja uma flor. Quem precisa materializar não vai entender palavras de apoio. E aí, está recebendo uma mensagem de amor, está recebendo uma prova de amor, mas não está decodificando. Então, assim, amor passa muito pela questão da comunicação, né? E aí você tem que se abandonar um pouco e entender o outro. Que eu acho que é sempre isso. O amor é essa sua abertura
esse seu caminhar para o outro, independente do que vem de lá, vamos dizer assim. Toda relação social ela precisa de código, né? Sim. Um código comum, né? Um código em que todos participem, inclusive a de dominação, né? A relação de dominante e dominado também requer um certo código, né? Sim. Que dê sentido à dominação para a cabeça do dominante e sentido a estar como dominado na cabeça do dominado. Até no amor, né? Goethe dizia que no amor você é prego ou é martelo, né? Então você tem um dominante e tem um dominado. Daqui a pouco você vai para Sade, né? Falta pouco. É só baixar o martelo. Mas assim, eu sinto que a ideia de amor, por estar de alguma forma apequenada na cabeça das pessoas, tem um código meio enviesado, né? O código que exclui, o código que coloca como algo piegas, o código que não percebe que amor tem um traço moral, né? E quando leva para as empresas, encontra um mesmo obstáculo que outros tantos temas morais encontram, né? Então, vou dar um exemplo aqui que acontece com muita gente, né? Que acontece com o indivíduo. Que é o seguinte, tem gente que fala muito do certo e do errado o tempo todo, mas não fala dele, fala dos outros, né? Olha fulano lá, que corrupto, que feio, que coisa horrorosa. Olha Beltrano, como uma pessoa má, como uma pessoa mesquinha, né? É engraçado que quando a gente escuta alguém falando assim, dá a impressão de que essa pessoa que aponta tanta maldade nos outros é o contrário de tudo aquilo que aponta, não é não? Quanto mais eu critico a maldade, melhor eu pareço. Quanto mais eu critico a tirania, mais libertário eu pareço. Quanto mais eu critico a corrupção, mais honesto eu pareço, né? Isso é o que a gente chama de moralismo, né? Moralismo é um sujeito que está disposto a julgar o comportamento moral do outro. É diferente de moral, né? É um discurso infantilizado. Bastante. Mas é o que mais se tem por aí, Sim. né? Que no discurso moral, ao contrário. No discurso moral, a pessoa está preocupada com ela, né? O que eu fiz de errado, né? Você pega toda a literatura na filosofia sobre moral, focada no indivíduo, a pergunta é o que eu faço da minha vida? Eu e eu duas vezes, eu e minha, né? Nos erros, naquilo que eu percebo nos outros, é tido como uma lição para mim, tá? O que ele fez é errado, mas será que eu não sou capaz de fazer a mesma coisa? Né? Eu tenho que ser esperto. Esperto mesmo é quem aprende com a experiência do outro. O erro alheio, né? Pois é, então esse tipo de atitude a gente tem muito mais um moralismo. Rede social então é cheio disso, né? É um tal de cancelar o outro, de cantar regra e de anunciar moral, de gente que quando você olha de perto, às vezes não precisa nem chegar tão perto, de longe já dá para reparar, o comportamento é completamente discrepante. E eu vejo muito isso em empresa também, né? Tem empresa que você olha o banner, né? Aquele banner que bota uns valores, né? Responsabilidade daquilo, ética, não sei o quê. Aí dá um tempinho, tá metido em 200 escândalos, quando vem aquela história, né? E às vezes nem precisa. É só o banner, né? E às vezes nem precisa ser um escândalo, mas que tem uma postura escandalosa. Tem uma postura escandalosa com os funcionários, tem uma postura escandalosa com os fornecedores, né? Tem uma postura escandalosa com os clientes. Eu vejo muitas empresas de sucesso que têm manifestos incríveis, o propósito é maravilhoso, e estão com essa postura escandalosa. Então, assim, mais uma vez, né, eu acho que essa história de levar o amor para as organizações passa muito por esse repensar, entendeu? Porque eu não acho que isso seja sustentável no médio, longo... Agora a gente não fala mais nada de longo prazo, né? Então, assim, a medicina incrivelmente deu esse show de competência aí na pandemia. Então, para mim, tudo agora é médio prazo. Não sei mais o que vai ser longo prazo. Mas foi um bom exemplo, assim, que o que foi diferente nessa pandemia em termos de produção científica industrial também, né, produzindo remédio. É que nunca houve tanta troca de informação no meio científico em tão pouco tempo, né, em que você junta um esforço mundial
O Brasil participou, o Brasil foi um dos primeiros países a quebrar o sequenciamento genético e divulgar todos os dados. As revistas científicas de ponta paralisaram a análise de artigos e concentraram tudo em analisar aqueles artigos que eram de pesquisas que diziam respeito ao SARS-CoV, né? Então, assim, vamos priorizar isso. E a revista que podia, né, que é o momento em que você mais precisa de informação para desenvolver remédio, que é o momento que ela mais podia lucrar, ela fez o contrário. Liberou os artigos. Agora não paga mais o acesso. Não paga para submeter, não paga o acesso. Isso é amar. Né? Isso é agir isso amorosamente. É um baita exemplo, né? Isso é agir amorosamente. Isso é um baita exemplo empresarial, um baita exemplo. E tem outros tantos que a gente vê por aí, né? A gente vê um pouco essa cultura de startup que nasceu na Califórnia, com uma pegada informal. A informalidade já traz, muitas vezes, no ambiente de trabalho, o que a gente vê, né, em coworks, por exemplo, em que você não tem aquele clima sisudo, aquele clima pesado, é mais convivência, mais solidariedade. Colaboração. No esporte, a gente viu nas Olimpíadas aí que skate vira esporte olímpico e o pessoal não entende, porque a gente está acostumado àquela coisa que se o brasileiro vai lá no skate, você torce. Aí se vem o croata lá no skate, é para cair, não sei o quê, e de repente você viu o pessoal das outras equipes do mundo torcendo pro cara que está disputando medalha com ele ali. Não, quero que ele faça o melhor para ele, dando força e lamentando quando o sujeito perdia. O que é uma posição diante do esporte completamente diferente daquela que a gente, né, tá tão acostumado de ser competitivo, de fazer tudo pela competição, de burlar a regra para chegar lá, em que tudo é a meta, tudo é objetivo, tudo e pouco importa o que está no meio. Enquanto com a atitude amorosa tem o contrário, se preocupa com o meio. Né, em que, no caso do esporte, por exemplo, aquele exemplo mostra que no skate o importante não é a medalha, o importante é a beleza da performance, é superar, é você testemunhar alguém fazendo algo extraordinário e que tentar fazer também, né, para se superar. É outra pegada. Nesses mundos em que você tem gente trabalhando de forma colaborativa, o importante não é o lucro que você vai ter, é alguma coisa que a pessoa possa fazer de bacana. O que é uma pegada diferente, é uma lógica diferente que está vindo aí, em que você, como toda ideia nova, ela passa por um longo período convivendo com ideias antigas. Até hoje a gente tem, né? Assim, a gente convive com a ideia da escravidão ainda, né? Que está no nosso racismo, estruturado na vida do brasileiro, com coisas horríveis acontecendo em torno disso. E você olha, bom, acabou há muito tempo, né? Acabou há tanto tempo que está em livro de história, né? Então tem coisas assim que a gente convive com a cultura que está nascendo e é difícil entender uma cultura que está nascendo, né? É difícil porque não tem nome, é difícil porque não tem história, começou agora. É difícil porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em tudo quanto é canto e juntar esse quebra-cabeças que está se formando aí, com as peças se desenhando ao mesmo tempo na frente de todo mundo, é difícil. Mas fácil quando mágico, já está, né? Pronto. Mas é um barato, eu acho um barato. É mágico. Aliás, o meu talento já me disseram isso, né? Eu sou bom de pegar essas coisas assim, que tem muito dado, muita informação espalhada, juntar em alguma coisa que faça sentido. Agora, para fazer algo simples, tipo estacionar o carro na vaga da direita ou da esquerda, aí eu sou uma tragédia, entendeu? Com pouca informação não me dou bem não, mas bota muita, facilita. De repente com 500 vagas eu pensaria melhor, mas com uma, duas só... Tem muita informação, né? E como é que a gente, né, assim, percebendo uma cultura que já está desenhada, que no mundo do trabalho, nas empresas, muitas delas já começaram a se transformar nesse sentido, a ter um outro ambiente, com mais respeito entre as pessoas, o que gera mais engajamento daquele profissional que está ali, né? Eu acho horroroso a coisa do horário de trabalho definido, né? Uhum. É muito importante, tipo aula, né? Porque aula é um momento em que você junta gente, então tem que ter horário, tá? Mas um monte de coisa no trabalho não tem horário, né? Não precisava de horário. A pessoa podia escolher, a hora tem que entregar alguma coisa, Quando começaram a flexibilizar horário nas empresas, que é um movimento que começa, já tem mais de 30 anos isso, perceberam como aumentou a produtividade, porque as pessoas se engajavam mais. Olha que coisa estranha, né? Uhum. O que se quer é mais produção, mas as pessoas pensam produção como se fosse linha de montagem ainda, em que é por tempo. É o relógio que controla tudo. E quanto mais hora do sujeito com a bunda na cadeira, mais está produzindo. E a infelicidade também, o que era um dado importante, né?
Eu ouço até hoje, tem que tirar da zona de conforto. Tudo bem, as pessoas vendem isso como um modo de provocar a criatividade, né? Provocar que a pessoa repense as coisas e veja por outros ângulos. Mas não deixa de doer um pouco no ouvido a ideia de que as pessoas têm que estar desconfortáveis no trabalho para serem produtivas, dá a impressão de que elas têm que estar infelizes, né? Eu até brincava, não é? Isso foi levado para outro lado, né? Isso foi muito levado para outro lado e justificou muito uma postura desumana, como eu já tinha falado, né? Assim, nas empresas, uma coisa anti-colaboração. Eu acho que não faz mais sentido hoje você cobrar horário e não tá com foco na produção, e não tá com foco se aquele cara tá bem ou não tá bem. Nós estamos com, eu acho que no Brasil são 85%, né, 85% de pessoas com burnout, que agora virou um problema de saúde no trabalho, né, ocupacional. Você sabe como, assim, eu lia coisas de psiquiatria, né, e até falava com amigos psiquiatras, que mostrava a porcentagem de pessoas com algum tipo de transtorno depressivo, né, com ansiedade e tal no mundo. E eu achava exagerados os dados. Hoje, sinceramente, eu estou achando que é subestimado. Sim. Eles jogaram para baixo os dados, porque me assusta. Não sei porque se eu comecei a perceber mais isso durante a pandemia que a gente está sofrendo, as pessoas começaram a se abrir mais dos seus entristecimentos, né? Mas me choca isso, a quantidade de gente adoentada. Né? Olhar para a finitude da vida, né? Acho que provoca várias coisas. Provoca uma coisa que é muito boa, que é você começar a se preocupar com o hoje, né? Se fosse infinita, eu teria amanhã e depois para fazer aquilo que eu tenho que fazer hoje. Mas como não é infinita, então eu preciso fazer as coisas que eu quero hoje. Mas também trouxe um certo desalento, né? Assim, se eu posso morrer amanhã por causa da pandemia, eu vou morrer sem fazer isso que eu queria fazer, sem fazer aquilo que eu queria fazer. E eu acho que isso está mexendo com a cabeça das pessoas. E as empresas, elas precisam entender que isso é um assunto muito sério, porque são essas pessoas que estão lá, que estão produzindo, que estão trabalhando, e elas estão com uma cabeça ruim, porque a gente não está falando assim de 20%, nós estamos falando de 85%. E aí fica, burnout. O que é burnout? Olha, ansiedade, depressão. Vamos começar a dar um nome, né, para as coisas, para as pessoas entenderem que, olha, realmente, isso é sério e a gente precisa cuidar de saúde mental dos nossos funcionários e de todos, né? Eu acho que, assim, saúde mental tem que ser uma coisa mais falada. E aí é que entra essa história do amor, porque principalmente a questão do acolhimento, né? Do não julgamento, disso que você está falando, né? Da pessoa se enxergar dentro daquele organismo, que a empresa é um organismo, de uma forma onde ela esteja inteira, onde ela não está ali fragmentada, aos pedaços, onde ela sente essa coisa de olha, sextou, né? Que sextou era para ir para casa e começar a viver. De segunda a sexta não existe vida. E hoje acabou isso, né? Trabalho ele tem que ser a parte gostosa da sua vida também. Então, eu não acho que as empresas vão fazer isso por livre e espontânea vontade, não. Eu acho que as empresas vão fazer isso porque não vai ter outra saída. Não tem saída. Você sabe, uma coisa que eu costumava dizer assim, pô, é triste que tratam gente feito máquina. Mas aí, pensando bem, imagina aquela máquina muito sofisticada. Tem um monte de mostrador, né? Tem um monte de medidor para saber se ela está funcionando direitinho. Né? As pessoas ficam atentas a ela. Tem alguém pensando como melhorar a máquina. Olha, ali precisa de um pouco mais de óleo. Olha, precisa de um software novo. Tecnologia, então.
Que você tem um software, está toda hora alguém pensando em como melhorar o software, como tornar mais rápido, como reduzir o chip e aumentar a capacidade de processamento, como fazer ele trabalhar com menos energia. Está toda hora alguém pensando nas coisas, nas máquinas, em como torná-las melhores. Uhum. E é triste quando dentro do ambiente de trabalho as pessoas não pensam como tornar as outras pessoas melhores. Porque elas fazem parte daquilo ali, né? Isso é um dado importante do amor, né? A gente também está muito acostumado a amor como algo que se recebe. Amor é aquilo que me dão. Dificilmente as pessoas pensam o amor como aquilo que você entrega para o outro, né? Então, qual é o tipo de preocupação que você tem com o outro que está ali, do seu lado, né? Eu vejo muita gente que fica cobrando, né? Eu brinco o seguinte, eu já conversei com muito preso em presídio, né? Lá dentro, então, o cara está cumprindo pena. E aí eu pergunto da história. Cara, como é que você veio parar aqui, né? Eu comecei a reparar que tinham 2 tipos de forma de contar a história, 2 tipos de narrativa. Na primeira delas era o seguinte: meu pai me batia, o bairro que eu morava era horroroso, a polícia já chegava ali batendo em todo mundo e tal. Ele conta uma história em que ele não é sujeito da história. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa e ele está ali só como se ele fosse só testemunha do que acontece na vida dele. E tem outros que dizem assim: rapaz, eu fiz isso, eu vacilei, me arrependo não, mas vacilei, né? Sabe? Tem eu, né? Tem um sujeito ali que ele se coloca como alguém que tomou decisões na vida. Se arrepende de algumas, de outras não se arrepende. Acertou em algumas, errou em outras. Mas o fato é que tem um sujeito ali. Esse cara fala dele mesmo como um sujeito moral. Né? Ele está com a rédea do destino na mão dele. É ele. Constituído. Claro. Né? E se sou eu que faço, vem a pergunta: o que eu posso fazer, né, para melhorar? Aquele que está ali dizendo é sempre o outro que o outro me fez, isso não tem chance nenhuma de melhorar, porque ele não dá esse salto para a moral. Bom, o que foi que eu fiz de errado esse tempo? Não, a culpa é sempre dos outros. Se a sociedade não fosse, se a polícia não tivesse feito isso, se não me batesse naquele dia, se não me roubasse, se não me traíssem, se... Né? E aí fica esperando que o mundo lhe dê alguma coisa. É o tipo de atitude que é pouco amorosa com relação a si mesmo, não é só a moral. Mas essa é a nossa cultura, né? É a nossa cultura. Isso. E o amor requer o outro, requer aquele sujeito que se assuma moralmente e seja capaz de olhar o outro também. E dizer, olha, vai vir coisas pra gente, mas o fato é que eu não tenho como controlar o que as pessoas me dão. Eu não tenho como controlar se elas vão me dar carinho, ódio, afeto, desprezo, compreensão. Eu não controlo nada disso porque não sou eu, é outro, né? O que eu tenho para controlar sou eu mesmo. E para contribuir com o ambiente amoroso, a única coisa que eu posso fazer é mexer com o que eu posso controlar. É no que eu faço, é no que eu entrego, né? Isso é um ponto-chave. E há ganho na entrega. O que é algo que só quem passa pela experiência de amar, pela experiência de se entregar, pela experiência de respeitar, pela experiência de confiar, entende, né? Mas você confiou naquela pessoa? Eu confiei. Pode ser que você se dê mal? Pode. Mas isso é da pessoa, né? Mas eu prefiro isso, né? Eu lembro uma vez, pessoa na rua, né? E o sujeito... Eu estava sentado, né, ouvindo o papo, né? E uma pessoa pediu dinheiro e tal, e contou uma história muito triste, a pessoa foi e deu dinheiro, né? Aí o outro disse, mas pode estar te enganando. Pode estar pegando esse dinheiro para usar droga, pode, sei lá, né? Tá dizendo que tem filho passando... Não tem cara de ter filho essa pessoa, né? E o outro diz, eu sei, assim, eu sei que ela pode estar me enganando, né? Mas ao mesmo tempo eu olho para ela e diz assim, a história pode ser toda falsa, mas bem não tá. A pessoa tá ruim, né? A situação já diz. Sim, ela não precisa falar nada. Assim, olha a pessoa, né? Assim, tá ferrada, velho. Precisa. Eu fiz isso por ela, não é pela história que ela me contou, não, né? Mesmo querendo me enganar, mas assim, tem coisas que eu vejo que não me enganam, né? Porque eu tô vendo, porque tá ali, tá na minha frente, né? Então, pouco importa, né? Se ela queria me enganar. Não importa. Eu não estou fazendo isso como retribuição à honestidade. Eu não estou retribuindo nada. Porque amor não é retribuição. Não. Amor é doação. Amor é doação. Né? Amor é você ir à entrega, né? Você entrega e pronto. Você não tem que estar esperando receber, né? Senão não é amor. E aí, de novo, como é que você transforma, né, as empresas, as organizações, para essa coisa da doação?
Porque, no fundo, isso é tudo que as empresas querem, né? Se você for pensar, quando falam... existia uma frase que hoje em dia eu acho que ninguém nem fala mais, porque é uma frase esquisita mesmo. O funcionário tem que vestir a camisa da empresa. Uhum. Né? Uhum. Bom, isso é assim, é um pedido para ser amado. Uhum. É um pedido para ser amado. Se você quer tanto ser amado, porque todos nós queremos, né? E as empresas, se a gente considerar uma empresa como se fosse uma pessoa, porque é um organismo vivo, se você quer tanto ser amado, você tem que se transformar em amor. Porque é desse jeito que você cria um ambiente para o amor, né? E não tem garantias. Uhum. Não tem garantias. Mas tem possibilidades, né? Tem possibilidades. Se você cria todo um ambiente à sua volta de amor, algum amor deve reverberar e voltar para você, para que isso se retroalimente. É verdade. Né? Então, eu tenho esperanças que as empresas comecem a falar mais sobre amor de uma forma respeitosa, porque o amor é tão sofisticado, tão incrível, que não tem por que continuar nesse, vamos dizer assim, nesse subsolo das empresas. Não vejo mais essa possibilidade. Se o mundo vai caminhar para um mundo mais amoroso, as empresas elas vão estar nessa caminhada, eu espero, né? Uhum. Deixa eu puxar um tema que ficou para trás. Uhum. Você falou da arte, né, desse encanto que a arte traz, da beleza e tudo. E tem uma discussão que eu acho mó barato, né? Tudo bem, tem um monte de coisa esquisita que eu acho um barato, mas na filosofia antiga, quando vai discutindo o amor, discute a relação com a beleza. Sim. No Banquete mesmo de Platão, que é um texto famosíssimo, manjado, tem aquela dúvida, né, que é lançada ao longo do diálogo pelos personagens que falam antes de Sócrates sobre se Eros, né, o amor, no caso o amor-desejo, se é belo ou não. Né? Nas imagens que a gente tem, mesmo na pintura, o Cupido, o Eros, é mostrado, né, é um bebê fofinho, é bonito, né, enfim, no Asinos Áureos, né, que é o mais antigo romance em língua latina da história, né, que está preservado e tudo. Lá tem de 12 capítulos que o livro tem, 3 são dedicados a contar a história, né, de Eros e Psique. E Eros é descrito ali como um deus lindo, assim, de um encantamento sem igual, ou seja, a beleza está muito presente. Uhum. E nesse discurso da antiguidade, diziam que a beleza não é propriamente, isso o discurso de Sócrates, né? A beleza não é propriamente um atributo do amor. A beleza é um meio do qual o amor se vale. É uma coisa bonita isso. É como se a beleza fosse algo que te chamasse a atenção, te despertasse, te desse uma pista da presença do amor, né? E que fizesse você buscar o amor. Ou seja, ele coloca a beleza dentro da ideia do desejo, como aquilo que se busca, né? Você busca, a beleza te atrai porque você busca aquilo porque não tem, né? Porque está atrás dela. Então, é algo que te indica, algo que te aponta, algo que te provoca. E nessa mesma cultura diz o seguinte, uma frase que é lugar comum, que aparece naqueles diálogos e ninguém discute, ninguém pergunta como assim, né? Tudo que é belo e bom é justo. É uma associação de 3 ideias tão esquisita para a gente, né? Tudo que é belo e bom é justo, né? Mas que eu sempre imaginei como a ideia de que a bondade que é o que importa. E naquele discurso de Platão, o amor está como uma espécie de artífice da bondade, né? Está do lado do bom. E essa bondade ou o amor vem junto a beleza e a justiça. Então você imagina um ambiente de trabalho. Tem lugar que o ambiente de trabalho, você bota a pessoa para trabalhar num lugar caído. Sabe? Os móveis são feios, o lugar é precário. O que você está dizendo nas entrelinhas para o sujeito, né? A sala do chefe tem mesa maior,
né? A sala do chefe tem cadeira mais arrumada. O que você está dizendo? Quando você bota a cadeira para aquele cara melhor que a desse aqui, que esse cara está acima desse, que esse cara é melhor do que esse. O ambiente diz muito sobre as pessoas que estão no ambiente. E quando eu vejo de propósito, às vezes, não são empresas por falta de recurso, mas uma despreocupação com o ambiente de trabalho das pessoas. Às vezes loja. Tem loja que você entra dentro, no salão da loja, no lugar das vitrines, é tudo muito arrumado, tudo muito bonito, tudo perfumado. Aí tem uma portinha, e quando você entra, é o lugar dos empregados. Ali é de pardieiro para baixo, assim, um negócio medonho, é sujo, tem barata. Sabe aquela coisa assim, você não tem uma preocupação com a beleza que está em volta da pessoa para dizer você compõe um mundo belo? Sim. É que nem casa, quem é que se sente bem? Quem é que se sente acolhido numa casa caída, assim? Todo mundo tenta melhorar a sua própria casa para ficar bem, né? Para dar beleza naquele ambiente. Isso é um dos dados. O segundo é justiça. Uma das formas de constituir amor é trabalhar o ambiente físico, é trabalhar o lugar em que as pessoas estão, mas é também trabalhar, no modo das relações, a ideia de justiça, né? Em que você tenha, de fato, o reconhecimento da necessidade, do sofrimento, das limitações, dos potenciais. Porque muitas vezes o outro passa tão desapercebido no ambiente de trabalho, num ambiente desamoroso, em que você também não consegue ser justo. Ainda que tenha uma vontade, mas não consegue, porque para ser justo, eu tenho que olhar, eu tenho que perceber a necessidade, eu tenho que perceber o desencaixe, né? Justiça para esses antigos está ligado à ideia de um mundo que é um cosmos e tudo tem o seu lugar. E o injusto é o desencaixe, né? Justiça tem mais a ver com justeza. Tudo está justamente encaixado e aí funciona bem. Então aquela empresa que você olha, as pessoas estão desencaixadas. Você lembra né? daquele filme Avatar, que a expressão eu te amo é substituída por eu vejo você? Uhum. Então, o amor é isso, né? O amor, você primeiro precisa enxergar a pessoa. Uhum. E aí, quando você tem uma empresa que ela é muito rígida na hierarquia, dificilmente as pessoas vão ser vistas. Então, eu acho que uma tendência é que seja mais horizontal, para que as pessoas possam ser vistas, para que as pessoas possam estar numa condição com mais beleza mesmo, né? Mais com um ambiente, porque eu acho que beleza ela vai além da história da estética, né? Essa beleza é o que você está falando, que é uma beleza que também tem bondade, que tem justiça, porque isso passa, né? Isso, por exemplo, os princípios do yoga trazem muito, né? Que você, de alguma forma, a sua luz interna, ela aparece. E essa sua luz é que faz toda uma diferença, vamos dizer assim, na sua beleza, naquilo que você embeleza o mundo, nessa sua inserção no mundo, né? E que todos nós temos isso. Então, é preciso que a gente primeiro saiba, depois acredite, e depois vá atrás, né? Ver como que a gente consegue fazer com que isso floresça, né? Floresça em todos os lugares. E as empresas, eu acho que precisam começar a olhar para isso. Não só esses locais lúgubres, assim, de trabalho, que isso eu acho que já é um absurdo. Eu me lembro, inclusive, que eu fiz uma coisa, trabalhei muito nova, assim, acho que entrei numa grande empresa, sei lá, eu devia ter 20 anos, 21 anos. E muito rápido, eu já entrei numa posição de liderança. E como gestora lá, gerente, que eu era de uma área, eu cheguei, a minha sala era uma sala muito boa, mas a empresa toda era assim, o chão era preto e a parede de tijolinho marrom. Aquilo vai dando uma agonia, né? Quem trabalha com criação e tal. Aí, um belo dia, eu
pedi ao pessoal lá da área de serviços gerais para pintar minhas paredes todas de branco. Olha, pensa num problema. Aquilo deu um pau dentro da empresa que foi. Enfim, mas fiquei com a minha parede branca. Essa empresa hoje, obviamente, todas as paredes são brancas. Mas isso eu acho que, assim, as pessoas também, elas precisam se implicar, sabe? Porque existe muito essa cultura, como você falou, né? Que você vai no presídio e o cara fala, não, porque fizeram isso comigo, eu só tive péssima chance, etc. Não, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí você está numa empresa que está muito ruim, você tenta, você se implica, você tem que ver o que você pode fazer, porque você sempre pode fazer alguma coisa. Sempre pode... você não está ali inerte, né? Então, a ação também é amor. Né? O amor, inclusive, reside nisso, na ação. E aí, se você achar que não dá mesmo para fazer nada, então toma uma atitude de sair daquela empresa e ir para outra empresa. Porque o que não dá é para ficar naquele... porque aqui é tudo assim. Não sempre foi assim. Aí não muda, aí nada muda. Você está contando, lembrei de uma história, uma amiga minha, delegada de polícia. E ela vira a chefe da delegacia da mulher, né? Quando chega lá, a primeira coisa que ela repara é que é o seguinte, sempre que você faz campanha para sensibilizar, né, das pessoas apoiarem a mulher vítima de violência, denunciar a violência familiar, você faz um cartaz, né, bota lá o número do Disque Denúncia e bota a foto de uma mulher arrebentada. Então, a foto da mulher com olho roxo, foto da mulher enfaixada, foto da mulher ensanguentada, é só foto deprê. E assim, e aí você produz esse material, né, do Estado de propaganda e vai botar onde? Você distribui para as delegacias, né? Quando ela chegou lá, olhou e falou assim, cara, quem entra aqui? Quem é que vem bater na porta aqui, pedindo socorro? É a vítima. A mulher chega arrebentada. Quando vê que vê foto, ela não precisa disso, ela já sabe, né? Fazer propaganda de Disque Denúncia aqui dentro, a pessoa está aqui dentro, não precisa ligar para lugar nenhum, não, né? Vamos mudar completamente isso. Tira esse monte de foto triste daqui, né? Vamos botar outro ambiente, pinta essa parede de azul, essa de rosa, esse quarto vai ser... Arruma um espaço para criança. Porque essas mulheres têm filho. E quando foge para vir aqui pedir socorro, leva a criança junto. A gente tem que ouvir onde é que a criança vai ficar, né? Arruma um lugar para a criança brincar, né? Então, assim, e é impressionante, porque a delegacia já tinha não sei quantos anos funcionando e foi a primeira vez que alguém parou para se perguntar quem é que entra aqui, qual é o público. E todo mundo sabe. Que você está vendo todo dia e vem a dúzia, né? Mas parou para pensar naquela pessoa que está ali, né? E com pouco melhorou o ambiente que permitiu um melhor trabalho policial. Porque quando a pessoa se sente ali melhor acolhida, ela que é a vítima pode contribuir mais com a própria investigação, né? Sem ser censurada, sem ser... Imagina, você já vai falar de uma coisa difícil da sua vida, então tem gente cantando rega pra cima de você. Essa roupa não está adequada, porque até isso tinha. Eu já vi casos assim, não vai entrar aqui um órgão público, uma repartição, e com essa roupa, com esse short curto, não entra. Isso, a pessoa tem que vir arrumada para a repartição. Que desrespeito é esse conosco? Sabe aquela coisa? Sim, mas pode ir com a cara quebrada. Mas pode voltar e apanhar em casa de novo, que aí não tem problema. Aí não é desrespeito nenhum. Então, assim, era uma insensibilidade tão grande. Né? Mas é isso que você falou, essa palavra aí, sensibilidade. A gente, a nossa cultura... ela coloca a sensibilidade como uma coisa menor. Agora, como a gente vai competir com o robô, talvez isso mude, né? Porque é a partir dessa sensibilidade que a gente vai ter mais chances, né, de equivocar os algoritmos, de ser mais inovador do que robô. É a partir de uma sensibilidade. Então, eu acho que existe aí uma possibilidade incrível dos sentimentos mesmo, né? De começar a se falar dos sentimentos, dos afetos, que isso virar uma novidade que não deveria ser novidade, e as pessoas começarem a entender que não dá para você falar em mercado, em cliente, se você não estimula o sentir.
é simples assim, porque fala assim, nós não temos uma cultura de enxergar o cliente, nós não temos uma cultura de nos colocar no lugar do cliente. Sim, mas aí você se fala em se colocar no lugar do cliente há 100 anos, mas se fala em empatia há 20. Então, e até hoje isso não mudou muito. Entende? Então, assim, as coisas são meio desconectadas, né? Se a gente tem uma necessidade de inovação, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui para ser mais inovador e prover um ambiente que estimule isso nas pessoas. É simples assim, o problema é que eu quero inovação, mas eu quero inovação com uma empresa ditatorial, super hierarquizada, com uma empresa que não faz acolhimento, que não acredita na intuição, que só acredita em fatos. Nós temos novas habilidades chegando aí e que isso precisa ser pensado, né? ser organizado. Eu acho que é isso. O indivíduo ele pode até se colocar, como eu falei, eu acho que ele tem que se colocar e ele tem que achar uma chance, um jeito, um meio de tomar uma atitude dentro do local de trabalho dele, que se é uma coisa que está arrasando com a vida dele, com a alegria dele, né? Porque aí tira totalmente a potência do cara. Então ele tem que saber como que ele vai resgatar isso. Mas as empresas também têm que fazer o papel delas, né? Porque é o conjunto. Acho isso. Verdade. Eu não sei quanto tempo tem ainda. Né? Então a gente está chegando no finalzinho, né? Vamos falar um pouquinho de literatura? Vamos. Qual o papel que a literatura tem? Como ela pode ser usada nisso? Aliás, o que você gosta de literatura? Eu leio muita poesia, né? Ainda leio, assim... Atualmente, eu estou muito monotemática. Porque eu tenho lido muitos livros sobre o amor, né? Até outro dia eu falei, não, eu vou voltar a ler um pouco de romance. Mas tenho lido alguns livros sobre o amor, porque é muito bonito você ver a visão de amor, tanto na filosofia quanto na psicanálise, mas também você vê um outro tipo de literatura hoje em dia falando disso. Eu não... Até busquei para ver se teria esse dado de quantos livros falando de amor foram lançados nos últimos 5 anos. Então, não sei, não consegui esse dado. Mas, assim, o que eu mais tenho lido é livro sobre o amor. E alguns livros sagrados, assim, da yoga, enfim... Assim, dado recente eu não sei, mas dado muito antigo sobre amor eu tenho um de publicação. Na Idade Média, são pouquíssimos os livros que falam de amor. Pouquíssimos. Mas você tem muita trova, né? Daquela tradição oral, falando sobre amor. Né? De musiquinhas, de poesias, de rimas. Isso pelo seguinte, porque na Idade Média, livro está ligado aos nobres, à nobreza. Você não tinha imprensa. Isso quer dizer que produzir livro era difícil, era na base da cópia. Eu tenho que ficar aí página por página, palavra por palavra, eu tenho que ficar escrevendo. Eram poucos exemplares que circulavam. Eram poucas as pessoas alfabetizadas, ou seja, pequeno público leitor. Então era livro produzido para a nobreza, né? É por gente intelectualizada para a nobreza. E amor não é assunto de nobre. Né? Amor no sentido de união mesmo, Sim. Né? Porque rico se casa por interesse, né? Era não dividir o reino, que é importante, né? Assim, nem é você que escolhia. Não, até o século passado, né, professor? Isso é a Idade Média.
E assim, agora, a relação afetiva do amor era coisa de pobre. Porque como não vai perder nada, não vai ganhar nada, juntando tá todo mundo na pior aqui, aí podia se dar o luxo de gostar, né? Eu vou ficar com quem eu gosto, né? Para ser feliz. Então, essa ideia de amor feliz, né? É É. pobre, né? É de pobre, não é de classe alta. Isso aqui é muito curioso na Idade Média. E aí as coisas vão mudando aos poucos, né? Não, acho que Vai até se incorporando. 1900 ainda era uma É, coisa assim, não existia muito essa história, né, de amor nas relações, né, de casamento, assim, é uma novidade. o que mostra o quanto essa literatura é uma pista, por um lado, do quanto a gente está atrasado na ideia, né, da construção comunitária de uma vida feliz, seja no trabalho, a gente pensa mais em casa, né? Uhum. Quando termina o trabalho, mas no trabalho também, né? É, um ambiente amoroso significa um ambiente que é legal estar com as pessoas que estão ali, até porque ela não está tão mal-humorada, né? Até porque ela não está tão insatisfeita fazendo o que está fazendo, né? Então, isso é bom para você que convive com ela, que tem que estar ali, estar do lado e vai tomar café e ficar na fila junto com ela e vai dar bom dia, boa tarde, vai dividir o elevador com a pessoa, com gente mal-humorada, insuportável, puta, piora teu dia, né? Então, assim, é meio que um favor que cada um faz para si mesmo até, né? E tem um outro lado da literatura, que é o da produção literária, que eu acho um barato, sabe? Porque, como exercício mesmo, tanto da leitura quanto da escrita. Porque, primeiro na leitura, você é provocado no seu ritmo, né? Você é provocado na sua velocidade. Não é que nem um vídeo, em que o vídeo te conta a história, tem imagens fortes, também tem muita coisa que te provoca. Mas Uhum. no ritmo do vídeo. O da leitura não, da leitura você pode parar e dizer, peraí, aí lê de novo. Aí dá uma viajada, né? Aí volta a narrativa. O livro te permite isso. Permite que a pessoa tenha o seu próprio tempo. E construção das suas próprias imagens, porque como elas não me vêm prontas, elas puxam, né? Requerem de mim um esforço mental para construir imagens, o que é um exercício fantástico. E o contrário também, porque a escrita, ainda mais quando se fala de amor, há afeto ali. A origem disso não é cálculo, a origem disso não é pensado. Mas, por sua vez, escrever requer vocabulário, uma estrutura de frase que faça sentido, gramática. Tudo isso é razão. Uhum. Né? Tudo isso é Uhum. conhecimento e razão. Então, é como se a razão, para produzir um texto, tivesse que domar um sentimento. Pelo menos para que possa permitir que ele apareça de uma forma capaz de ser entregue a outro e provocar o mesmo afeto, despertar a mesma coisa na outra pessoa. Né? Então é um exercício fantástico, é o tipo de exercício que as pessoas têm que aprender a fazer. Um exercício em que elas têm que aprender a pegar, entender as próprias emoções. E entender já é tentar juntar as duas coisas. Né? Manifestar isso, expressar de alguma forma, o texto é uma forma de expressar. Mas no jeito de falar com o outro também, no jeito de cumprimentar o outro, no jeito de olhar, no jeito de ouvir. Tudo isso é uma forma de expressar aquilo. Né? Em que você exercita em você mesmo, ao mesmo tempo entrega para outro algo diferente, algo mais amoroso. Então, eu acho que essa transformação, ela requer esse lado pedagógico, né? Esse trabalho com cada indivíduo de aprender com a arte, com a poesia, com a literatura, com a música, seja lá com que permita, por um lado, essa liberdade não formatada dos afetos, e do outro lado, a nossa necessidade para botar isso para fora, de formatar, de respeitar, de enquadrar, Sim. né? Um trabalho de emoção e razão, né, que possam Que é lidar com os lindo, dois. né? Que é lindo. Eu sou suspeita para falar porque eu escrevo muito, eu escrevo muito sobre amor e escrevo sobre sentimentos mesmo, né? Assim, querendo às vezes até dar uma pista, Uhum. sabe? Porque às vezes você tem um insight, vive alguma coisa e que aquilo ali te deixou algo que você acha que pode acrescentar para o outro. E é isso, né? A escrita é exatamente isso, é você fazer uma entrega de algo que você acha que pode ser útil. E antes você tem que racionalizar, sim, para poder aquilo ter um formato, para poder aquilo ter, né, uma possibilidade de entendimento pelo outro, porque também, se não tem possibilidade de entendimento,
não existe nada, né? Eu sou muito antipatizada de autores muito herméticos, porque, assim, eu acho pouco generoso. Uhum. Entendeu? É verdade. Mas... É pouco generoso e chato para bom de ler. É difícil, né? Tem alguns que... tem autor que você fala assim, não, eu vou... Quando eu estiver entendendo o que se passou com ele, né? Porque talvez você... lendo sobre a vida do autor, você entende por que ele escrevia daquele jeito. Mas, se não, assim, no primeiro momento eu fico um pouco antipatizada. Maravilha. Para você que teve paciência para acompanhar até agora, né? Batemos papo aqui. Eu, Júlio Pompeu, Aurê Aguiar, poetisa, jornalista. Para você que quer ler coisa bacana, procura no Instagram dela a propaganda aqui, né? E para você que quer acompanhar mais Papo Esquisito, nas redes sociais, YouTube, Instagram, tanto faz. Pensar a Vida toda terça às 21 horas, lá no Júlio C. Pompeu. Procura lá. E aqui, de vez em quando, com fervo digital, nesses estúdios maravilhosos que nos abrigam aqui com essa multidão de pessoas assistindo, um ambiente muito grande. E essa caneca fofa. A caneca é muito bacana, velho. Beleza, é isso aí. Valeu, gente.